Nesta aula, nós vamos conhecer o circuito eletrônico de uma fonte de tensão contínua de 12 volts regulada. Para isso, nós vamos conhecer o seu circuito de transformação, seu circuito de retificação, filtragem e regulação. Além disso, nós vamos também entender como funcionarão as aulas que virão no módulo 4 do nosso curso. Bom, pessoal, para que nós possamos entender um pouquinho melhor como vai funcionar esse módulo, onde iremos construir o nosso circuito eletrônico de uma fonte de tensão, nós vamos abrir aqui o desenho 4.1, onde nós vamos poder visualizar o circuito que nós iremos criar e que nós vamos também conversar sobre o procedimento que vocês vão utilizar para criar esse circuito com facilidade. Então, primeiramente, nós temos aqui o nosso circuito da fonte de tensão, tá certo? Onde nós temos aqui o circuito do transformador, que irá reduzir a tensão. Nós temos o circuito aqui de retificação, o circuito de filtragem e o circuito de regulação. Todos esses juntos, eles vão formar para nós o circuito de uma fonte de tensão que vai reduzir a tensão alternada de 110 ou 220 volts para uma tensão contínua de 12 volts. Além, então, de nós entendermos como vamos inserir cada componente que está aqui, nós precisamos entender a metodologia que vai ser feita para que você possa trabalhar com facilidade no AutoCAD Electro para construir um circuito eletrônico para os seus projetos. A primeira parte que nós podemos falar aqui é sobre o circuito de transformação, que contém o transformador, e o circuito retificador. O circuito que contém o transformador, pessoal, ele é muito simples de ser construído a partir dos blocos que nós vamos encontrar na biblioteca de componentes do AutoCAD Electrical 2013. Basicamente, o que nós vamos ter que colocar aqui é um transformador de tensão que irá reduzir a nossa tensão da rede, que pode ser 110 ou 220, ou no caso aqui, falando mais adequadamente, 127 ou 220 volts, e que vai reduzir essa tensão para 12 volts. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir uma chave liga-desliga e um fusível de proteção do circuito, que deve ser calculado com as regras para proteger certinho o seu circuito eletrônico. Além disso, nós vamos ter aqui uma ponte retificadora. Qual que vai ser a função dessa ponte retificadora? Ela vai retificar o sinal alternado que vai vir aqui do transformador. Então, o que acontece? Apesar dele reduzir a tensão para 12 volts, ele vai continuar fornecendo uma tensão alternada de 12 volts. E esse circuito aqui, essa ponte retificadora, terá a função de transformar este sinal em um sinal bem próximo do sinal contínuo. Vocês verão que nós vamos precisar, além dos componentes eletrônicos contidos nas bibliotecas, de alguns conceitos referentes aos comandos que envolvem fiação. Em seguida, nós podemos comentar sobre o circuito aqui de filtragem, que irá filtrar essa tensão que vai ser retificada, essa tensão, desculpa, né? Essa corrente que vai ser retificada aqui pela ponte retificadora. Então, o capacitor e o diodo Zener, eles têm a função de finalizar o processo de transformação da corrente alternada para a corrente contínua. Por que você vai precisar inserir esse circuito aqui? Porque quando você passa a corrente alternada por essa ponte retificadora, o que nós vamos ter, na verdade, é um sinal parecido com o dente de serra. Então, quando você insere esse circuito de filtragem, você vai filtrar o sinal, tornando ele totalmente contínuo. E por fim, a partir desse transistor chamado T1 aqui, nós vamos estar regulando a nossa tensão para chegar aqui no final e ter o quê? Uma fonte de tensão regulada de 12 volts. O que mais vocês precisam saber? Cada circuito desse vai ser construído individualmente.
E em cada aula que nós formos construindo o circuito, nós vamos estar salvando o desenho com o nome da aula posterior para que nós possamos terminar o circuito da fonte de tensão sem atropelos. Nesta aula, nós conhecemos um pouco melhor o circuito de uma fonte de tensão contínua regulada que poderá ser construído facilmente no AutoCAD Electrical 2013.